Eu acho que independente da métrica que você aplicar, 2025 foi um ano complexo para Disney no cinema. Ele não teve os resultados que esperava que ele teria, e o grande sucesso deles foi Lilo e Stitch, que apesar do que a bilheteria indica, não é um filme melhor do que o original. Não é um filme incrível. Mas Zootopia 2 é o grande acerto da Disney em 2025 e uma das melhores animações do ano. No filme a gente vai acompanhar a dupla de protagonistas do primeiro filme, o Nick Wilde e a Judy Hopps, tentando provar para a comunidade de Zootopia de que eles não foram acidentais heróis, de que realmente eles merecem a posição deles, enquanto eles também lutam para poder entender a si mesmos nessas novas condições que eles vivem, de serem exemplos, de serem pioneiros para outros coelhinhos e outras pessoas que querem ter uma mudança de vida, digamos assim. Para mim, o grande acerto de Zootopia, o 1, é o fato de que ele pega temas extremamente complexos e que eu acho de extrema importância para crianças e aborda eles de forma muito lúdica. É muito fácil de acompanhar a jornada de uma coelhinha que só queria ser diferente do que as pessoas gostariam que ela fosse, e também ali de uma raposa que sofre um preconceito e não necessariamente tem o direito de querer mudar de vida. Em Zootopia 2, os temas centrais, eles permanecem, continua falando sobre preconceito, racismo e até mesmo sobre como as pressões sociais constroem o que a gente acredita que pode ser ou não. Se o primeiro filme de Zootopia tratava de todos esses assuntos e oferecia pra gente uma jornada sobre os nossos protagonistas se entendendo melhor como seus animaizinhos e suas próprias ambições para poder superar esses preconceitos, e que as pessoas de Zootopia também passavam então a aprender a conviver e respeitar essas diferenças para permitir que cada um pudesse trilhar seu caminho, independente de qual reino animal eles vinham, ou de qual bairro, ou de qual espécie eles representavam. No segundo filme a gente vai um pouquinho além, a fundação permanece ali. Mas se no primeiro a gente falava sobre trilhar seu próprio caminho e superar as expectativas de outras pessoas, no segundo a gente vai aprender a celebrar essas diferenças numa aventura ainda maior, ao mesmo tempo em que nós vamos aprender sobre as pressões colossais que vêm em cima das pessoas que decidem trilhar seus caminhos e se tornar exemplos para outros iguais poderem trilhar também. Claro, isso é obviamente a minha visão adulta de um filme desses, que vai exemplificando as coisas que eu tô dizendo em pequenos momentos, quando o chefe de polícia fala pra Judy: o que você fez reflete mal pra gente como polícia, mas principalmente em você como coelho, que é exemplo agora de quem quer trilhar seus caminhos. Ou no momento bem introspectivo em que o Nick sai daquele visual completamente desleixado dele, coloca um terno e gravata, se vê no reflexo a partir dele mesmo e não do que as pessoas idealizavam pra ele, e nem da persona que ele construiu para poder manter essa aparência de raposo malandro que é um cara criado nas ruas. Em Zootopia 2 a gente vai acompanhar então a nossa dupla de detetives tentando se provar, como eu disse anteriormente. O que acontece aqui é que tem um livro muito específico de uma família de linces que vai ser exibido numa apresentação de uma estreia de um museu. Esse livro é extremamente importante porque ele contém arquivos sensíveis e importantes para uma nova espécie introduzida em Zootopia, que são os répteis, que eles vivem uma vida marginalizada e também vivem uma vida que sofre de todos esses preconceitos porque coloca eles como os grandes vilões de Zootopia. Essa é uma jornada que engrandece todos os temas de Zootopia no Zootopia 2, principalmente porque aqui a gente vai ver uma nova abordagem e um novo tema que circunda tudo que a gente vem falando sobre preconceito e sobre racismo, que é a apropriação cultural. A gente tem grupos ali de linces que acabam utilizando de coisas que não necessariamente foram criadas por eles, mas são utilizadas por eles para bem próprio, para ganho próprio. E aqui eu vou parar com a review para adultos, digamos assim. Essa é uma aventura deliciosa de se acompanhar. Do começo ao fim, ela é extremamente colorida, ela é muito engraçada e você provavelmente não tá esperando que vai ver uma referência cinemática de Ratatouille, Matrix, O Iluminado e Silêncio dos Inocentes em um filme como Zootopia 2, mas você vai ver. Eu acredito que o Brian Howard tenha um amor e uma paixão muito grande por esse filme, por esse universo.
Zootopia tá mais vivo do que nunca, a gente conhece o mundo por inteiro, novos bairros, novas espécies, novos personagens, que são todos adições fantásticas, desde o Castor, que ajuda eles como um grande conspiracionista, que também encontra um pequeno arco de provar que talvez ele não seja tão maluco quanto ele é, como o do Gary, a cobra, e também do Lince, que a gente tem ali, o Pato Alberto, tentando se provar para sua família. Todos esses personagens têm seus momentos de brilhar, seja na ação ou seja no humor. O roteiro encontra uma maneira de incorporar todos eles de forma muito divertida. Para as crianças, esse é um prato cheio, ele tem muito humor físico, ele tem muitas piadinhas bem bobinhas e bem infantis, mas que não são burras, pelo contrário, eu acho que requerem um pouquinho de engajamento e também de processo dessas crianças para entender o que está acontecendo. Esse é um filme que nunca tira o pé do acelerador, então tem sempre algo em tela rolando ou prestes a rolar. Não tem um segundo para sua criança interior ou para sua criança que você vai levar no cinema ficar entediada, e tem todos os tipos de humor que um filme desse pode conter. O humor físico, o humor de piadas batidas, o humor de trocadilhos, até o humor adulto, e tá tudo aqui muito bem colocado. Às vezes é até o absurdo da situação que faz a cena ser extremamente cômica, e às vezes são simplesmente as referências que vão passar despercebidas pelas crianças, mas que vão fazer total sentido pra você. Seja de um festival completamente alternativo que encontra um respiro em Zootopia, ou seja de uma versão da Shakira cantando uma música que você parece conhecer, mas não conhece de verdade. Como eu disse, eu acho que existe um carinho gigantesco em Zootopia. Você vê que a animação é impecável, é linda, ela é fluida, ela parece que cada detalhe, cada cantinho desse mundo foi desenhado com muito esmero. E isso vai traduzir em outras coisas da direção do Bryce Howard, como eu disse, as referências aos filmes clássicos que conversam com os adultos, mas todas as composições, todos os enquadramentos, as movimentações de câmera, todo o storyboarding que eles provavelmente fizeram de forma muito detalhada aqui, se pagam num filme que é uma aventura e uma ação e uma comédia e até mesmo um pouquinho de drama do jeito que a gente conhecia da Disney de talvez muito tempo atrás a gente não enxergava. Claro, eu não tô dizendo que esse aqui é um dos melhores filmes da história da Disney, mas provavelmente chega perto. Ele tem tudo que você quer. Tem uma mensagem extremamente profunda, uma trilha sonora engajante, uma aventura de tirar o fôlego e um coração gigantesco com cenas emocionantes e clímax emocionais dignos do que a gente conhece da empresa. E eu digo isso tudo que eles conseguem incorporar nesse filme sem se descaracterizar ou sem simplesmente reciclar uma mesma narrativa, uma mesma história. É um filme que engrandece os temas do primeiro, encontrando o seu próprio caminho para contar essa nova trama, esses novos temas que a gente vê abordados aqui. Eu acho que eu não tenho elogios o suficiente para tecer para muitas das coisas desse filme, e honestamente eu também não sei nem do que reclamar. Eu acho que eu não tenho críticas muito assíduas a serem feitas. Talvez realmente alguns personagens não tenham o tempo de tela que merece. Provavelmente o Nick ali, ele acaba tendo um arco que recebe menos atenção do que o da Judy Hopper. Mas ele se fecha, ele é um arco que prova o desenvolvimento do personagem de forma empática, de encontrar o seu caminho para ser um bom parceiro e de talvez abandonar um pouco dessa persona que ele criou. Zootopia também faz um ótimo trabalho de estabelecer uma possível continuação, de uma forma que parece, assim, hã, um bom easter egg, uma boa cena pós-crédito que te chama para esse universo da forma que a gente viu no auge do CM, talvez, através da Disney. Para mim foi um deleite assistir Zootopia. Eu não fui convidado pela Disney, eu não fui na cabine de imprensa, eu não fui na pré-estreia como eu vou em normalmente outros filmes, mas eu paguei pelo meu ingresso e eu pagaria de novo. Eu veria esse filme no cinema de novo, levaria meus priminhos, levaria as crianças que tem na família, porque é um filme que merece a sua entrada, merece o seu ingresso, merece a sua atenção. Raros são as continuações que conseguem acertar tão em cheio quanto essa aqui. Pra mim, Zootopia é uma das animações mais legais do ano de 2025 e uma das que eu considero imperdíveis no cinema, se você gosta de animação. Minto. Se você gosta de cinema.